Se de fato cremos em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, as nossas confissões públicas e o nosso canto de louvor a Deus parecem para o mundo ser loucura pura, porque de fato eles não têm. Os que não são de Cristo não têm discernimento espiritual. Isto não é uma ofensa, isto é uma afirmação bíblica. Os que não são espirituais não entendem as coisas espirituais. E por esta razão, nós não devemos nos assustar com o fato de que não somos entendidos por parte do mundo sem Deus. Mesmo enquanto estávamos cantando aqui, eu estava só meditando a respeito desta questão de Deus é Deus, não vai falhar, nos ampara, nos ajuda e tem um lugar para nós. Eu comecei a pensar nas pessoas aqui, ou por razão da internet, nos ouvindo, aqueles que não creem ainda, eles devem dizer: esse pessoal é de outro mundo. Nós não somos de outro mundo, nós somos daqui, mas nós cremos. Esta é uma afirmação interessante, importante. Nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos porque já experimentamos transformação na nossa vida. Transformação que tem de ocorrer na vida de todo ser humano, se um dia ele vai experimentar vida eterna, isto é, vida com Deus. O meu assunto hoje tem a ver com mandamentos. Mandamentos. Apesar de mandamentos serem para o bem da sociedade e serem até, vamos dizer, aceitos, pelo menos da boca para fora, por muitas nações, muitos grupos humanos, a verdade é que os mandamentos são também uma ofensa para o homem sem Deus. Porque os mandamentos são dados por aquele que é acima de todos os demais, aquele que é o soberano Senhor. Nós cremos na palavra de Deus e desde o início nós vemos a soberania de Deus. No livro de Êxodo, que é onde encontramos os 10 mandamentos, nós encontramos Deus libertando o seu povo e estabelecendo com muita clareza quais são os mandamentos que devem reger a vida com Deus e a vida entre os seres humanos. É importantíssimo, amados, que nós reconheçamos o valor dos mandamentos do Senhor. Eu estava lendo um autor e ele disse que é sem dúvida alguma lamentável que mesmo muitos cristãos sobre a face da terra, apesar do valor supremo de Deus e dos seus mandamentos, de fato não sabem citar os 10 mandamentos um a um, na ordem em que ele foi escrito. Eu decidi que mais uma vez eu não pediria que membros da igreja ficassem de pé para recitar os 10 mandamentos, mas eu quero deixar uma sugestão. É que ainda hoje à tarde, se você é um destes que não saberia citar os 10 mandamentos na ordem, que você leia Êxodo 20, logo no início, porque esta lembrança será sem dúvida alguma abençoadora. Porque devido ao fato de que nós somos pecadores, apesar de regenerados por Jesus Cristo, como pecadores nós somos tendentes a quebrar a lei de Deus. E nós seremos lembrados que existem muitos mandamentos, e não apenas os 10, mas estes 10 são comumente quebrados, lamentavelmente. Eu podia tecer alguns comentários específicos sobre como alguns destes mandamentos são quebrados. Mas os 10 mandamentos é muita matéria para uma mensagem de 50 minutos. Então eu vou tratar apenas dos 3 primeiros mandamentos. 3 primeiros mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos têm a ver com esta realidade, porque isto é o fundamento completo, é que os mandamentos foram dados pelo Senhor. Senhor é quem manda. Deus não nos trata como se nós fôssemos uma democracia ou como se sujeitasse a nós. Ele é absolutamente o Senhor e Ele tem direito de ser o Senhor, porque a palavra de Deus nos revela, e assim cremos, nós que somos do Senhor, que Ele é o Criador de todas as coisas. Gênesis 1, doutrina condenada por muitos na sociedade, em nome da ciência, entre aspas, porque ciência não é. A ciência tem de ser comprovada com hipóteses
devidamente estudadas e encontradas verdadeiras, e não há de fato uma ciência que possa defender esta questão da criação do jeito que eles querem. Mas não apenas isto, além de ser criador, o direito de Deus para nos dar mandamentos é que Ele fundou o seu povo. É outra ofensa grande em nossos dias, especialmente por causa da falta de entendimento a respeito de Israel, Israel do passado e Israel do presente. Esta é uma matéria interessantíssima para estudo. Israel do passado é o mesmo Israel do presente que nós encontramos na mídia. Ele é fundador do seu povo, Isto está em Gênesis 12, quando ele chamou Abrão, o pai da fé. E o pai da fé aceitou o desafio e creu, e Deus o chama, de fato, de o precursor da nossa fé, o que experimentou a nossa fé. Mas há mais uma coisa que precisa ser dita a respeito de o Senhor ser Deus soberano, por causa da criação, por causa da fundação do seu povo, o povo de Israel, mas por ser também o libertador do povo. A questão de libertador do povo tem a ver com a ação de Deus por meio do libertador Moisés. Portanto, no livro de Êxodo nós aprendemos esta história, porque Moisés foi chamado para, em tudo por orientação divina, ele foi chamado para libertar o povo daquela escravidão no Egito. Deus, então, à luz destas verdades, especialmente da grande libertação, que é um marco no Velho Testamento e é marco para nós até hoje, Deus é quem controla a história. Nós às vezes até imaginamos na nossa vaidade e no nosso orgulho de que nós não controlamos coisíssima nenhuma, e Deus vai fazendo a sua vontade. Tantas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, mas não há outro jeito senão nos submetermos a ela. E a Bíblia toda nos conta algumas verdades a respeito de o que Deus vai fazer um dia. E o que Ele vai fazer um dia é que esta terra passará, e Ele fundará a linguagem novos céus e nova terra, lugar em que haverá justiça. Esta é uma boa lembrança teológica de que justiça mesmo nunca haverá de maneira completa nesta terra, o que não é sinal para nós abandonarmos os nossos esforços para que haja quanto mais justiça, melhor. Mas nós devemos, a esta altura da nossa peregrinação espiritual cristã, baseada na Bíblia, reconhecer que jamais haverá paz completa ou justiça completa na terra. A justiça será a justiça de Deus na eternidade. Eternidade para a qual já devemos estar nos preparando, sim, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que nos toma como estamos e começa a transformar a nossa vida. E a transformação é tão especial que ela é válida para o tempo e para a eternidade. Estes são temas preciosos da teologia cristã. Mas, amados, os mandamentos são dados pelo soberano Senhor. Toquei em alguns pontos que já devem nos ajudar a vislumbrar a maravilha, mas que nós não entendemos completamente desta soberania. Mas nós somos sábios se nós reconhecermos que Ele é soberano. E se não cremos ainda, devemos procurar mais a respeito deste assunto para que nos entreguemos a Deus. E nos entregando a Deus tenhamos total confiança nele e não em nós mesmos, para vivermos aqui nestes breves anos da nossa vida, sempre será breve, vivamos a sua vontade. Os 3 primeiros mandamentos, amados, têm a ver com Deus, Deus mesmo. Porque eu vou ler para os irmãos versos 1 a 7, e mantenho isto em mente enquanto teço alguns comentários. Êxodo 20, versos 1 a 7. Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. A referência aqui é ao povo, a que fiz referência há pouco.
Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Eu creio que é dever traduzir em termos simples, isto apesar de os termos simples às vezes irritarem alguns, porque gostariam de ter mais profundidade, e podem ter na medida de seus estudos constantes a respeito destas 3 verdades que eu quero ressaltar. A primeira delas, o primeiro mandamento é quando Deus diz: não terás outros deuses. É uma instrução clara. A ideia é que não há qualquer lugar para obedecermos qualquer outro Deus, letra minúscula. De fato, é melhor nós pensarmos não em Deus, nem letra minúscula, mas ídolo, porque não há outro Deus a não ser Jeová. Ele é o único alvo certo de adoração e de louvor. Esta instrução de Deus aqui no verso 3 da leitura que fiz é evidência da tendência histórica dos seres humanos, todos eles, do passado, do presente e será do futuro, enquanto Jesus não voltar, de cultuar ídolos. Lá no capítulo 31 de Gênesis, verso 19, nós encontramos Raquel, a Raquel de Jacó, quando ela roubou os ídolos do seu pai Labão. Notem, Gênesis 31, o início da história humana segundo as Escrituras. No Egito, onde o povo de Deus passou 400 anos, eles foram profundamente influenciados para a idolatria por parte dos egípcios, que tinham de fato deuses para tudo, animais, vegetais, tudo que a possibilidade eles tinham como ídolos. Eu não quero dizer deuses, porque Deus só há um, estou evitando a palavra Deus mesmo em letra minúscula. Nós sabemos aqui que a desobediência culminou para o povo de Deus, depois daquele tempo todo ali no Egito, em cativeiro. E são muitos os textos da profecia bíblica, Velho Testamento, como por exemplo Ezequiel 20, verso 8, 21, 31, mostram com extrema clareza que o cativeiro babilônico, o terrível sofrimento, eu não vou ler o texto para não usar tempo, mas o terrível castigo foi por causa da idolatria. Idolatria está no homem pecador, E é muito interessante quando nós lemos estes textos da profecia a respeito da idolatria do povo de Deus, nós vemos que o acontecimento não é que quando a pessoa começa a se dedicar a qualquer outro, entre aspas, poder que não Deus, nunca é um ídolo só, são ídolos. É muito interessante que nestas expressões de Ezequiel, falando da prática de idolatria do povo de Israel, depois daquele tempo no Egito, nunca é no singular, o ídolo. Tem a ver com os ídolos, sim, porque a falta de confiança continua, e apenas um ídolo, os ídolos geralmente têm uma força, na criatividade humana, tem uma força específica, ou naquele tempo tem um lugar de domínio e influência. Então, se eu mudo de lugar, eu preciso outro. Se o meu problema agora não é falta de saúde, mas falta de fertilidade, eu preciso Deus, o ídolo, quero dizer, o ídolo da fertilidade. Na insegurança sempre há a necessidade de
multiplicar os ídolos. Os ídolos. Já falei sobre lugares de influência e poderes específicos. E afinal, cada ídolo, onde ele existe, onde ele foi criado, ele precisa ser celebrado. Precisa haver festas para ele. Ou então ele se ira e pode trazer males para mim ou para minha sociedade. Sim, sacrifícios precisam ser feitos em honra deles, para apaziguar o seu espírito, o seu ânimo, E a palavra do Senhor vem: não terás outros deuses, não terás outros deuses. Versos 4 a 6, a afirmação bíblica é: não façam ídolos, não produzam ídolos, porque se vocês produzirem, vocês naturalmente desejarão cultuá-los. A ênfase aqui de não farás para ti imagem de escultura de fato, não há necessidade, é o que Deus está querendo nos ensinar, não há necessidade de usarmos meios para facilitar e para motivar a experiência de louvor a Deus, porque já há motivo suficiente. Eu falei a respeito do motivo: criados por Deus, sim, separados no povo de Deus, conforme planos eternos. Estas coisas, nós não precisamos de meios para facilitar a nossa experiência com o Deus, o único Deus verdadeiro. Muitas vezes nós até imaginamos na nossa incoerência: não, mas os símbolos serão tão maravilhosos para nos inspirar. Afinal, outros povos também são inspirados quando têm os seus símbolos especiais que os levam a uma dedicação maior. Lamentavelmente, a razão é maior aos seus ídolos e não a Deus, o único Deus. Amados, é muito interessante que quando Davi enfrentou Golias, o filisteu veio contra Davi em nome dos seus, novamente a expressão que já usei, dos seus deuses. E Davi diz que ele veio em nome do Senhor, por causa da sua tradição no meio, vivendo como parte do povo de Deus. Amados, ídolos são uma grande estupidez, esta que é a verdade. E porque a idolatria é tão comum, às vezes nós nos chocamos com esta expressão, não é? Idolatria, produção de ídolos para facilitar o relacionamento com Deus, é pura estupidez. Então eu quero recorrer a um texto da profecia, que de fato é um dos textos mais poderosos a respeito da estupidez, não tem outra palavra não, a estupidez da idolatria. Nós até já lemos, como tem sido muito comum aqui, e é porque Deus quer assim, eu entendo, e assim imaginou o irmão Ezequias no preparo desta ordem de culto, mas eu quero reler porque é muito especial. Isaías capítulo 44, seria interessante até sublinhar este texto sobre a estupidez da idolatria, versos 6 em diante. Assim diz o Senhor, este é o Senhor soberano, o único Deus, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus, só Ele mesmo. Quem então é como eu? Naturalmente que não há resposta, porque não há ninguém como Deus. Mas o texto continua e eu quero ler a partir do verso 19, e eu poderia ler o texto daí em diante, daqui do verso 2 em diante, mas é muito texto, eu quero ler no verso 19, como escolhi fazer agora. Para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer:
sobre ídolos. Metade dela é madeira com que ele construiu o ídolo. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita é uma mentira. Mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Então, a estupidez da idolatria é muito bem estabelecida aqui. Eu sugiro mais uma vez, o texto é longo, Isaías 44, fácil lembrar, Isaías 44, porque quem sabe, hoje alguns de nós precisamos relembrar esses fatos, porque quando nós pensamos a respeito de idolatria, na maior parte dos casos nós pensamos em ídolos feitos de pau, pedra ou qualquer tipo de metal, algo assim criado pelos homens, estupidez pura. Mas nós devemos entender que nós temos uma capacidade como seres humanos imensa de criar ídolos. E quando os criamos, a nossa condenação é certa. Volto ao texto da palavra, no verso 5, para não esquecermos: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos dos pecados, pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aqui é bom lembrar, que mandamentos? Não terás, mas não farás. O sofrimento, o castigo, neste caso, foi exatamente a condenação ao povo de Deus, que recebeu os mandamentos, foi enviado para a Babilônia para um sofrimento atroz. E no capítulo 11 de Jeremias, eu quero ler alguma coisa a respeito deste sofrimento, capítulo 11 de Jeremias, versos 9 a 11, onde está escrito: então o Senhor me disse, afirma Jeremias, há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que se recusaram a dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros ídolos. Eu estou mudando a palavra para entendimento, ídolos, para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos seus ídolos, aos quais queimaram incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incenso àquela coisa vergonhosa chamada um dos ídolos Baal, são tantos quanto as ruas de Jerusalém. Que tragédia! A minha oração é que a tragédia do povo de Deus indo ao cativeiro babilônico nos alerte para o fato de que devemos seguir, sim, o mandamento de Deus, quando ele diz: não terás outros deuses, mas não farás para ti imagens de escultura. Porque eu quero dizer aos amados,
De fato, nós temos uma grande criatividade a respeito de ídolos, Quais são as possibilidades, para pensarmos, quais são as possibilidades de ídolos hoje? As riquezas humanas estão sendo idolatradas. Teologia da prosperidade é apenas um dos reflexos da idolatria da prosperidade. É a bênção por excelência. A prosperidade. Prazeres são bons e são uma possibilidade que Deus nos dá desde a criação, e há muitos prazeres, mas toda vez que nós colocarmos algum prazer diante de Deus, nós estamos já com um ídolo perigosíssimo, mas que é incapaz, prazeres são incapazes de dar bem-estar constante. Daí porque alguns estudiosos do comportamento dizem que todo ser humano, são teses interessantes do nosso tempo, deve ter muito cuidado com prazeres, todos eles, inclusive os prazeres sexuais, porque o prazer está sempre desejando mais. Não há limite, a ideia é essa. Witz, um grande autor norte-americano, faz muito a respeito deste assunto. O prazer está sempre desejando ter algo mais, e é assim que pessoas entram em terrível devassidão neste aspecto normal da vida humana, que é o prazer sexual. Nós fomos criados por Deus, homem e mulher, que nos dá esta condição como criaturas de Deus. Mas, amados, outro ídolo do nosso tempo tem a ver com o potencial humano. Nós andamos, e todos sabemos disso, deslumbrados com a nossa capacidade humana e com o nosso potencial. Eu li uma ilustração interessante de uma autora norte-americana chamada Gloria Steiner. Ela escreveu o seguinte em um de seus livros: por volta do ano 2000, eu espero que levemos nossos filhos a crer no potencial humano e não em Deus. Vamos ouvir? Que nós tenhamos confiança no potencial humano e não Deus. E é assim mesmo, nós estamos orgulhosíssimos. E são maravilhas, só para citar maravilhas da comunicação. Sim, é até uma desgraça nós reconhecermos que a comunicação tem crescido muito, especialmente em tempos de guerra, porque é preciso matar os inimigos com sabedoria e sem danos. E nós nos orgulhamos disso. São realidades diante de nós. Outra idolatria, a idolatria a respeito da capacidade transformadora da educação humana. Que, aliás, apesar de toda esta idolatria da educação para transformar vidas, de fato vai mal neste tempo. Desde que, quando eu era ainda universitário, há muitos anos atrás, surgiu um cidadão norte-americano chamado William Glasser, que escreveu um livro que deu início a toda esta desgraça na educação mundial, de que nós não devemos dar valor nenhum para mérito. Estou falando a respeito daquilo que as professoras aqui sabem. Todos os alunos devem, no fim do ano, passar, não importa se não tem sabedoria ou se nada desenvolveram. Mas quanto orgulho, não é? É extremamente possível, irmãos, que ainda na nossa geração, talvez ainda na minha, apesar da minha idade avançada, ainda vejamos um quebra-quebra do sistema educacional que é vigente aqui no nosso país. Sim, senhores, mas nós temos este ídolo, e há pessoas importantíssimas no contexto da educação do nosso país e outros países do Ocidente como nós somos, tratando disso. Idolatria. Citar só mais a idolatria da tecnologia. Mas, amados,
Já há muito temor a respeito da idolatria da tecnologia, porque o ídolo está se voltando contra os seus criadores. Alguns irmãos aqui que têm estudado bem mais a fundo do que eu tenho lido a respeito deste assunto, de fato, estão assustados, muito assustados, porque têm lido a respeito de pesquisas a respeito da inteligência artificial. E ninguém pode prever coisa boa, dados os fatos já existentes nas pesquisas a respeito deste assunto. Uma coisa é certa, é de que a idolatria da inteligência artificial já tirou da nossa mente a ideia de que ela é verdadeira. Os irmãos podem ouvir amanhã na televisão, se alguém quiser fazer uma maldade comigo, eu falando, e a imagem é a minha mesma, a altura da minha voz é a minha mesma voz, mas dizendo coisas que eu jamais diria, e só quem conhece um pouco da minha vivência e da minha busca de fazer a vontade de Deus dirá, não é, parece, mas não é, porque ele não faz isso, pelo menos eu nunca vi dizer isso contra Deus. E inteligência artificial já tirou, amados, a nossa segurança sobre verdade. Isto é altamente danoso, porque se não existe verdade, há total desesperança. Só há esperança quando nós sabemos a verdade e nos entregamos à verdade. Daí porque é importantíssimo o mandamento: não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo em que confiamos. Ídolo é tudo aquilo em quem eu imagino, posso depender dele, do ídolo. Mas o texto termina dizendo, no verso 7, não esqueçam, não terás, não farás, mas verso 7, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O entendimento deste terceiro mandamento, porque é assim apresentado em Êxodo 20, é o terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor. Para entender, precisamos entender o significado de nome de Deus e precisamos entender o que significa em vão. Nome de Deus é quem Deus é. O nome dele é Jeová, o único Deus, que é citado, por exemplo, no Salmo 20. Muitos salmos falam a respeito do significado do nome de Deus, mas eu escolhi 2 versos do Salmo 20, o verso 1 e o verso 7. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome é quem Deus é. Neste caso, verso 1, ele é protetor dos seus, No verso, agora o verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus é protetor. E nós confiamos a nossa vida a Ele e continuamos a viver para a glorificação do Seu nome. Eu quero ler um texto do Novo Testamento, porque quando nós pensamos a respeito do nome de Deus, nós podemos ir a Lucas, capítulo 24, e verso 47, que diz assim: está escrito que o Cristo, aqui é a manifestação de Deus na pessoa de Jesus, o seu único Filho, o Salvador,
Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome, no poder dele, nome é poder, no seu nome seria pregado o arrependimento dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Até aqui é suficiente, sim. E aqui é uma nota de esperança tão especial, né? Eu quero falar pouco a respeito disso, mas é o que é de mais maravilhoso. Sim, nós somos idólatras, somos tendentes à idolatria, mas quando nós nos arrependemos, não tomamos o nome do Senhor em vão, e o nome de Deus é o poder de Deus, a força de Deus, o livramento que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós no Calvário, a esperança, a certeza de vida eterna, no além, mas a certeza e garantia de vida abençoada aqui. A promessa de Jesus foi vida abundante e eterna. A vida abundante começa aqui, já começou para muitos de nós. Mas o nome de Deus é quem Ele é, o único Deus, poderoso Deus, aquele que nos protege, mas é também o seu ensino. O nome de Deus tem a ver com o seu ensino. O Salmo 22 nos apresenta esta verdade. Salmo 22, leio apenas o verso 22, que diz: proclamarei o teu nome, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia eu te louvarei. O ensino é esta proclamação das verdades da palavra de Deus, e aos poucos vamos entendendo e crescendo no conhecimento de quem Deus é e o que Ele ensina, mas também as suas ordens, as ordens de Deus. O nome de Deus tem a ver com as ordens de Deus, tem a ver, portanto, com os mandamentos. 3 mandamentos até aqui: não terás, não farás e não citarás o nome em vão. E o significado de em vão é utilizar sem entendimento, é confirmar uma falsidade usando o nome de Deus. Você está mentindo para alguém e a pessoa dá-se aquele ar na fisionomia de que não está crendo, aí você diz: por Deus. Não é verdade? É confirmar uma mentira. Por Deus. É usar o nome de Deus para enganar os outros, porque a ideia é assim: se eu citar o nome de Deus, se eu citar em vão, isto dá autoridade. Todos vocês sabem que a mídia brasileira e a mídia mundial, nas expressões, entre aspas, evangélicas de verdades da palavra de Deus, muitas vezes estão sendo apresentadas por líderes e pastores e missionários e outros líderes mentirosos, que começam a dizer, a fazer promessas de que Deus jamais fez nas Escrituras, jamais fez, mas eles fazem em nome de Deus. É em vão. Toda quarta-feira, meus queridos, não para ofender ninguém, não para ofender os crédulos que se expõem a estas loucuras no nosso país, mas toda quarta-feira, quando eu saio do culto de oração, eu chego em casa e ligo a televisão invariavelmente para ver o que aconteceu durante o dia, e aí eu estou ouvindo ali, é sempre o mesmo, naquele canal é sempre o mesmo falso profeta, prometendo milagres. Outro dia minha esposa estava com manifestação de alguma dificuldade física, e eu, naturalmente, ironicamente, disse para ela: corre aqui, é a tua oportunidade de um milagre. Ele citava todas as possibilidades de doenças, até mal olhado. Vivemos um tempo difícil, especialmente difícil para quem vai crendo nestas manifestações e expressões em nome de Deus, quando em nome de Deus não é.
Ah, mais uma. Em vão, citar o nome de Deus é em vão. Culpar Deus por nossos pecados e deslizes. Culpar Deus. Pastores ouvem coisas esquisitas, especialmente os que se aplicam a aconselhamento. Mais de uma vez no meu ministério eu ouvi pessoas olhando para mim, olho no olho, dizerem: eu sei que Deus foi quem fez isto comigo. E o pecado era um pecado vil. Deus a ninguém tenta. Carta de Tiago. Amados, o que fazer? O que fazer? Amados, vamos reconhecer a necessidade de crermos e vivermos a verdade de que só o Senhor é Deus e de que os seus mandamentos são para o nosso bem-estar, o nosso progresso e para a nossa segurança espiritual. Os 3 mandamentos podem ser entendidos quando nós pensamos em uma realidade. Os 3 mandamentos dizem que, e ensinam, e nós devemos levar a sério, que prioridade é exclusivamente para Deus. Ele é o Senhor. E já que isto deve ser algo importante, e é importante na nossa vida, nós precisamos reconhecer que há uma grande diferença em Deus manifesto lá no Velho Testamento, especialmente no tempo ali da entrega dos mandamentos, e nós hoje. É porque gloriosa como foi aquela experiência que começa a ser contada em Êxodo 19, todo aquele preâmbulo para então chegar ao tempo quando Moisés vai, recebe os mandamentos e volta. E o que é que ele encontra quando volta? Idolatria. Olha a tendência, né, antiga, a tendência de idolatrar. Já havia ali um bezerro de ouro, né? E Arão, irmão de Moisés, ainda diz assim: olha, povo de Deus, isto aqui, este bezerro de ouro que tirou vocês do Egito. Onde chega a estupidez lá. Mas há uma grande diferença daquele tempo para o nosso tempo. É que naquele tempo foi sim por meio desta experiência que é dramática, não é? Mas no nosso tempo é diferente. Nós somos privilegiados porque na carta aos Hebreus, é importante até que o nome seja Hebreus, o povo lá era hebreu, lá no início, mas aqui na carta aos Hebreus, o autor sagrado escreve no capítulo 1, versos 1 em diante: há muito tempo, lá atrás, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. É mistério, sim, puro, só sabemos porque é revelado. Como é que a gente vai entender isso? É revelação. Aí continua: o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É o resplendor e a expressão exata. Meus amados, quando nós temos a expressão exata de Deus e da sua vontade, por meio de Cristo, o único e suficiente Salvador, nós não precisamos de ídolo algum. Nós só precisamos quebrar os ídolos e viver a vontade do Senhor. E as promessas verdadeiras do Senhor se cumprirão na nossa vida. Então, isto é um preâmbulo do estudo dos mandamentos. Não terás.
outros deuses. Não farás ídolos, são estupidez pura. Não usarás o nome de Deus em vão. Que Deus nos dê sabedoria e nós nos regozijemos com o fato de que Deus é o nosso Senhor, se já nos entregamos a Jesus. E se ainda não fizemos isso, ainda há tempo. O que precisamos fazer é reconhecer, é verdade, eu sou pecador e sou idólatra, mas Deus me ama, Jesus Cristo morreu por mim e eu creio nele. E eu posso celebrar esta união para sempre, porque ele mesmo disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não terás, não farás, não usarás o nome do Senhor em vão. Deus tenha misericórdia de nós.